continua a alimentar os nossos corações, a nos sustentar nesse mundo de provas, expiações e reparações. E dentre tantos exemplos e ensinamentos, Jesus sempre recomendava-nos, falando-nos da necessidade da construção desse reino divino na intimidade dos nossos corações. E Ele, quantas vezes, recomendou-nos que ninguém chegaria ao Pai, ninguém chegaria à angelitude se não fosse pelo caminho, pelos exemplos que Ele nos transmitiu e nos transmite. Também Jesus falou-nos ainda que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do Espírito imortal que somos. O pão para o cuidado e alimentação do nosso corpo físico, nós já estamos, a maioria das vezes, cautelosos e com muito cuidado. Nós temos que ficar atentos ao alimento do Espírito imortal que somos. E o alimento do Espírito imortal que somos é através da conectividade que fazemos com o cultivo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Como temos alimentado os nossos espíritos? O que tem permanecido a maior parte do tempo na nossa intimidade? Quais são realmente os nossos verdadeiros desejos, nossos verdadeiros propósitos? Não como corpos, mas como criatura divina que somos. Então, que todos nós, nessa manhã de hoje e agora, possamos nos conectar com mais intensidade ao amor infinito de Deus, nosso Pai, sentindo em nossa intimidade essa criatura divina que somos, sentindo em nossos corações palpitar e pulsar a grandiosidade da vida, da oportunidade que nós nos encontramos. Então vamos todos nós formar um único pensamento, um único sentimento, o de amor, de bondade, de gratidão pela vida, para que assim tenhamos recursos de sintonia com os campos vibratórios superiores do amor que nos envolvem. Porque a cada dia somos mais conscientes de quantas bênçãos, de quantos recursos, de quantos atributos que Deus nos concede, que Jesus administra conosco o de melhor para nós. Mas também a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que lutar na nossa intimidade, com os desejos, com os impulsos, com as vontades, que ainda insistem estar em nossas mentes, e que estamos a cada dia conscientes que muitos deles são inferiores, energias doentes, desequilibradas que ainda estão armazenadas em nossas memórias, impregnada em nossas células perispirituais, e que nos traz esses impulsos, essas vontades, esses desejos, e que desejamos tanto renovar essas vibrações. Por isso aqui estamos, Jesus, benfeitores amigos, equipe do nosso professor Eurípides, que a cada lar ligado conosco agora nos acolhem, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica,
pelas nossas imperfeições, pelas nossas falhas, pelas nossas indecisões. Esses espíritos bons e amorosos nos acolhem com amor e veem ainda através das nossas imperfeições e nos sentem como criaturas divinas, como irmãos, digamos assim, mais novos na caminhada da angelitude. Ó Jesus, se conosco através desses espíritos generosos e bondosos. Ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Senhor, que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos mais tolerantes, mais compreensivos, mais pacientes, mais amorosos e bondosos. Enfim, Jesus, ajuda-nos, que através do nosso esforço, da nossa perseverança, do suor das nossas testas na prática incansável do bem e do amor, possamos sermos instrumentos do seu amor, da sua luz, ao acolhimento, ao amparo, à ajuda, à assistência, a quem quer que se aproximar de nós. Porque só assim, Jesus, conseguiremos mudar a intimidade dos nossos corações. Quando nós vivermos, pensarmos, agirmos e fazermos conforme os seus exemplos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cairmos em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. E assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre, né? Nós temos a recomendação da equipe do nosso professor Eurípides, dos nossos trabalhos, dos nossos estudos, seja em qual nível de atividade for. O estudo, né, como disse alguns benfeitores, né, do manual da vida do Espírito Imortal, ou seja, do Evangelho, né? E sempre colocamos que essa nossa doutrina, o Consolador prometido por Jesus, que quando Jesus esteve aqui conosco há mais de 10.000 anos, nós não tínhamos ainda experiências, vivências para entender o Espírito imortal que éramos e que somos. E ele esclareceu tudo até aquele momento da nossa condição evolutiva e prometeu-nos o Consolador. O Consolador chegou conosco em 1850, quer dizer, há mais de 150 anos. E o Consolador, então, é estruturado na filosofia, na ciência e na religião, é o tripé. Livro dos Espíritos, filosofia, livro dos médiuns, ciência, o Evangelho, a religação. A ligação da criatura divina que somos com o amor infinito de Deus, nosso Pai. Então, esse é o manual, que é o que nós temos estudados nessas manhãs de domingo. Então, seguindo a sequência, né? O capítulo de hoje é o capítulo 14. Fora da caridade não há salvação. Vamos fazer já uma breve reflexãozinha aqui, né?
eu acho que é uma das coisas mais encantadoras do Consolador prometido por Jesus. Uma das coisas mais maravilhosas, entre todas as coisas maravilhosas, né? É que aqui trouxe um novo paradigma, uma nova plataforma para a humanidade. Quando, né, a doutrina espírita, então, porque, pensa bem, há mais de 2000 anos, onde nós temos a história para nos contar, as religiões sempre faziam as divisões. Então, é assim, se você não comungar com a minha religião, você está fora. Ou, e para comungar com a minha religião, você tem que seguir uma cartilha, um manual. Aí veio, então, a maior grandiosidade para nossos espíritos imortais da lei divina. Aqui nesse conceito, ninguém está fora. Todos nós estamos dentro. Porque aqui não falou que fora do budismo, fora do espiritismo, fora do catolicismo, fora do protestantismo, fora do Alcorão, estaríamos fora da bondade e do amor divino. Maior estruturação energética é que é o quê? Ou eu, independentemente do culto, ou eu tenho os princípios morais de vivências do amor. O que é caridade? Nós vamos estudar mais um pouquinho nessa manhã de hoje. Essa é a estruturação do Espírito Divino que somos. Fora da caridade, nós não conseguiríamos construir o reino divino na intimidade dos nossos corações. Então, olha a primeira colocação que os espíritos superiores com Kardec organizaram. O de que precisa o espírito para se salvar? O que nós estamos procurando? O que nós temos que fazer? O que significa salvar? O que nós temos que fazer para construir a felicidade perene, permanente na nossa intimidade? Já estudamos aqui que nós somos essas criaturas divinas. Já estamos conscientes que nós temos gravado no ser divino que somos o código da perfeição e da angelitude. E aqui então nós estamos com a chave agora. A chave para acessar o código divino do amor na intimidade das nossas consciências, do nosso coração. Já está aqui comigo, mas eu preciso de decifrar esse código. Assim como lá, será no começo das tecnologias, quem lembra lá, código de Morse e tudo mais. Então tem que ter um código. E qual é o código divino para nós acessarmos em nós a criatura que somos? O de que precisa o Espírito para se salvar? Vocês já imaginaram o que está acontecendo conosco nessa manhã de hoje? Mais uma vez, estamos repassando como fazer para dar continuidade ou o que Jesus falou para nós. Porque Jesus não é de brincadeira. Quando ele falou, brilhem a vossa luz. Cada um de vocês pode fazer o que eu faço e muito mais. Vocês acham que ele estaria nos tapeando? Só que, para fazer o que Jesus faz é muito mais. O único caminho que existe é o caminho da caridade. Então, continuando. Parábola do bom samaritano, o mandamento maior. Necessidade da caridade segundo São Paulo. E aí ele fez uma colocação que existia muito na época, né? Fora da igreja não tem salvação. Aí na outra tá, fora da verdade não há salvação. Mas aí o Consolador prometido por Jesus falou, fora da caridade é que não há salvação. Amado, nós poderíamos ler muitas, né? Apesar que o capítulo não é tão grande, né? Poderíamos fazer a leitura de todos. Se vocês me permitem, eu queria ler o capítulo dentro aqui do item 1, né? O de que precisa o Espírito para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Eu vou aqui, porque é muito extenso, no item 2.
Quem até tiver o Evangelho pode até ver. Porque ainda, se nós observarmos a colocação, que isso aqui foi feito lá em 1857, mas os doutores da lei de hoje continuam praticamente na mesma coisa. Porque muitas vezes repetimos aqui, né, as entrevistas, as coisas todas, as colocações, não é para processo educativo, de amparo, de auxílio, de amor, é para provocações das falhas dos outros ou das falhas que nós carregamos. E naquela época também já era assim. Então tá, então, item 2. Então, levantando-se, disse um doutor da lei, né, para Jesus, né, para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Porque nós, lá naquela oportunidade, não compreendia a reencarnação, mas que tínhamos uma ideia vaga de uma vida eterna, de felicidade e de paz. Respondendo-lhe Jesus, né, Jesus respondeu o seguinte: o que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? O que está escrito nas duas leis divinas que estruturam o universo infinito? O doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o seu espírito. Então amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe, né, porque o doutor da lei falou para ele, isso é que estava escrito na lei. Aí Jesus respondeu para ele: muito bem, faz isto e viverás a vida eterna. Mas o doutor da lei, astuto, né? Mas o homem, querendo parecer que era um justo, e diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o desmaiado, semi-morto na beira da estrada. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o em seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, né, ao dono da hospedaria, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que dependeres a mais, que eu te pagarei quando regressar. Jesus, então, acabou de contar a parábola e perguntou para o doutor da lei: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que cairia no poder dos ladrões? Aí o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus então disse: então vai e faz o mesmo, para que possa ter a vida eterna. Meus amados, esse código divino, então, nós fazemos expandir o Espírito Divino que somos, o Consolador trazido por Jesus, para nos ajudar a nós acionarmos a nossa consciência dessa criatura que somos, porque a nossa felicidade perene vai aumentar a cada dia mais que nós estivermos conectados com Deus, nosso Pai de infinito amor, infinita misericórdia, infinita bondade, infinita justiça. E o único caminho, esse trazido pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que é a doutrina espírita, mostrou-nos que aqui a doutrina espírita não fez separações, mostrou-nos que nós podemos ser felizes, acabamos de ler aqui, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quem são os nossos próximos? E perdoe-me, né, que até às vezes eu acabo colocando
circunstâncias das minhas experiências, que me ajudaram tanto e que me ajudam tanto, aí eu saía do espírito inferior que eu sou. Então, como entender essa caridade? Vamos buscar aqui, inclusive, lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta, né, que Kardec fez à equipe do Espírito de Verdade. Qual foi realmente a caridade exemplificada e ensinada por Jesus? E aí, então, novamente, é um tripé. Como foi a caridade exemplificada pelo Sublime Nazareno? É tratar todos com benevolência. Mas é todos. Desde o contexto familiar. Todos. Porque não é que falou, ó, se você fizer alguma coisa, ou se existir algum fato, que essa pessoa não deve ser tratada com benevolência. Então, desde o ciclo familiar, o ciclo social, como sempre repetimos aqui, os espíritos que estão nas tarefas árduas de ser os nossos administradores. Ah, mas ele é do partido tal, mas ele é do... Não, é tratar todos com benevolência. Aceitar as pessoas assim, exatamente como elas são. Mas às vezes prendemos energias imensas na intimidade dos nossos espíritos para tentar mudar o outro, para tentar modificar a vida do outro. Mas esse não é o exemplo do nosso mestre. E o outro tripé que estrutura a chave que nós vamos fazer para nós sintonizarmos o Espírito Divino que somos. O perdão incondicional. Não interessa o que é que o outro fez. Não interessa o partido que ele é, não interessa as atitudes que ele tomou. É o perdão incondicional. Esse tripé é que então vai trazer uma reflexão íntima para nós olharmos, para nós nos vermos como é o Espírito, em que estado evolutivo de amor do Espírito divino que somos, estamos. Como é que nós vamos usar essa ferramenta da caridade? Para que possa fazer com que nós acionemos o código divino do amor e da luz e da paz que já se encontra em nosso íntimo. E aí, então, eu queria dizer para vocês que quem participa conosco lá nos trabalhos das sessões mediúnicas, né, eu vou pedir licença hoje, que além dessa coisa divina aqui, recorri, porque foi para mim grandioso demais, aos benfeitores Emmanuel e Chico Xavier, nesse livro Vinha de Luz, porque nas sessões mediúnicas, voltando a falar, a gente lê uma página para iniciar os trabalhos, para que os benfeitores consigam, para que nós direcionamos o nosso pensamento para um único foco, um único sentimento, para que os benfeitores consigam equalizar as vibrações, para nós termos condições de fazer os atendimentos, os tratamentos espirituais. E fazendo aqui um breve comentário rapidinho de mim, comecei na doutrina espírita, por misericórdia e amor de irmãos que participavam. Eu tinha um problema de dor de cabeça imensurável. Um domingo fui almoçar na casa de uns amigos, que era pai de uma menina que estudava com a minha filha, e me ofereceram, e eu fui fazer o tratamento. Logo após o tratamento, foi me recomendado que eu ficasse trabalhando como médio de apoio, e logo depois de médio de apoio, fui convidado a participar na sessão mediúnica de atendimento e tratamento espiritual na mesa, e quando é um dia, foi me sugerido pela espiritualidade que eu poderia já dirigir uma sessão mediúnica. Dirigir não, ser intermediário. E a imperfeição do espírito que carrego ainda, a vaidade e tudo mais, comecei a me achar. Porque tinha oportunidade de dialogar com espíritos em sofrimento, em dor, e eu conseguia, né, porque nada mais sou do que instrumento. Porque não tenho recursos de amor, mas
ficava ali intermediando, transmitindo as ideias que os benfeitores me passavam a falar para o Espírito. Amados, o dia que, numa sessão, eu peguei essa página, item 110, vinha de luz. O termo foi caridade essencial. Quando eu li essa página, que agora nós vamos estudá-la um pouquinho aqui, né, que está dentro aqui do nosso Evangelho, mas aqui Emmanuel e Chico, então, porque aqui está muito resumido, Emmanuel e Chico, então, aqui, clareou as nossas consciências, os nossos corações. Porque às vezes nós não compreendemos direito, porque nós fomos criados para sermos bons. Nós fomos criados para ser amorosos. Nós somos criados para amar e servir. Mas às vezes nós temos dificuldade de entender como é que é essa caridade. A caridade é algo imenso, que tem todas as faces. E aí, então, inclusive, não tem disputa entre caridade material, caridade moral, caridade espiritual, sei lá o nome que vocês queiram dar. Então, eu vou ler um pouquinho a página aqui, para não... porque foi para mim de valia demais. Caridade é essencial. Até o Emmanuel Chico tirou lá do evangelista João. E a caridade é esta, 2 pontos. Que andemos segundo os mandamentos. Ou seja, né? Qual que é a caridade? É o que Jesus pediu. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento como já desde o princípio ouviste. Que andes nesses mandamentos. Aí agora vem a grandiosidade que esses espíritos, a lucidez que esses espíritos escreveu, Emmanuel, grandioso Emmanuel e Chico. Olha como é que começa o primeiro parágrafo. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Então, em todo lugar, no planeta Terra, em qualquer planeta do universo infinito, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. E aí é que ele traz para nós aqui, então, encarnados no planeta Terra. Quem dá o pão ao faminto, a água ao sedento, o remédio ao enfermo e a luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa ao qual foi chamado. Amados, olha essa colocação. Quer dizer que eu preciso sair se eu sou adventista, se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou evangélico, se eu sou metodista, se eu sou metodista renovado, eu preciso sair de lá? Eu preciso ser espírita? Aonde que está escrito que o planeta Terra vai ser espírita? Nenhum lugar. Está aqui, ó. Quem dá o pão, não interessa qual é a religião, não interessa qual é o partido político, não interessa qual é a estruturação de capitalismo, comunismo, socialismo, não está falando nada disso. Está falando que quem faz isso, onde quer que seja, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a qual foi chamado. Continuemos. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Vocês perceberam, então, que a caridade tem facetas infinitas? A voz fraternal, acolhedora e bondosa é a mesma, é irmã da que dá o pão para o faminto. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se, completam-se num todo nobre e digno. E Emmanuel continua.
Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou edificação em si mesmo. Opa! Posso doar todos os meus bens, posso ficar 24 horas por dia no hospital, no esquirol, na penitenciária atendendo, eu não vou conseguir fazer direito se eu não edifiquei em mim mesmo. Ele fala, ninguém, ele continua agora. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. Ele continua. E ninguém ensinará com segurança se não possui ao seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e ao auxílios fraternais. Amados, o dia que na sessão mediúnica eu comecei a ler isso aqui, os benfeitores sempre amorosos e generosos, né? Me envolveram nas vibrações, porque aí eu me senti que eu não estava em condições de estar naquela mesa dialogando. Porque eu não tinha nada daquilo ainda, eu não tenho ainda, nada ainda na minha intimidade. Mas eles me mostraram que aquele era o caminho. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascida da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Então, tudo que eu fizer de bem é sagrado e indiscutível. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Quantas vezes, por misericórdia e amor em atendimentos que eu fazia lá, que eu era apenas um intermediário na sessão mediúnica, quantos espíritos que eu conversei amorosamente, fui instrumento que foi atendido, que espíritos queridos daquele espírito que foi atendido em nível superior de vibrações, me envolviam e me envolvem e intercedem por mim. Mas eu preciso saber agora, é o que está na minha intimidade. Porque ao título, é a caridade essencial que eu preciso. Então, continuando. E agora, Emmanuel, então, aqui, nos trouxe a chave. Então, de tudo que se falou, ó, se eu não vou conseguir assistir bem, se eu não conseguir, ou seja, se tudo aquilo que eu fizer não mudar nada na minha intimidade, posso até ser reconhecido, posso ter intercessões benditas, posso construir obras grandiosas externamente. E aí, Emmanuel, então, coloca. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Então, antes de tudo, na hora que eu for expressar a caridade, é preciso que eu pratique a essencial. Sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Ou seja, posso fazer 1 milhão de coisas. Se não mudar nada na minha intimidade, se eu não modificar o meu íntimo, serei reconhecido, terei intercessões. Mas nas provas íntimas, nos momentos das provas íntimas do Espírito Divino que sou, eu não terei recursos íntimos. Porque eu fiz externamente. E aí Emmanuel, então, fala, mas qual caridade é essa, né? Repetindo aqui o parágrafo que Emmanuel falou, então. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção em nós mesmos. Trata da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Então, não adianta eu fazer nada exteriormente. Se a minha intimidade, as vibrações que eu carrego no meu íntimo, não estiver segundo os ensinamentos. Né? Se eu não pensar, falar e agir segundo os ensinamentos do Divino Mestre. Onde estão os ensinamentos do Divino Mestre?
Então, Emmanuel fala, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Amados, sem esta poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra. Mas, dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho da nossa fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Oh, meus amados, como trazer isso para a nossa intimidade? Se tudo que eu fizer não modificar em mim, não quer dizer que eu não serei reconhecido, não quer dizer que os benfeitores não virão me ajudar, não é essas condições. É pensar. Então, é pensar, é agir, é viver de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre. Por isso, é que o Evangelho trouxe aqui, então, que sem esse sentimento, nós até parecemos, podemos até destacar. Mas como na evolução é individual e íntima de cada espírito, como uma prova, quem de nós aqui nunca fez uma prova, por exemplo? É tão famosa hoje, né? O Enem. Chega lá, o que a pessoa vai ficar com ele lá? Apenas o lápis, a caneta, a borracha. Ou buscando os tempos nossos lá de faculdade, busquei lá a minha Universidade Federal de Uberlândia, onde a prova era à noite, uma fila de cadeira vazia, uma fila de cadeira para nós fazermos a prova, pulando uma cadeira cada um. Era eu comigo, era a prova. E se esse reino da caridade, de tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas como são e perdoar incondicionalmente, não tiver na minha intimidade na hora da minha prova, como Espírito Divino, sentirei, como Emmanuel colocou aqui, ó, mendigos de luz. Para que possamos exemplificar, perdoe-me, né? Vou trazer, talvez, se der tempo, para nós podermos avaliar a nossa intimidade, trazermos duas histórias reais e verdadeiras, né? Desses espíritos sublimes, Emmanuel, Chico Xavier e André Luiz, que as obras estão aí, né, que nós acredito que todos aqui estudam e vão estudá-las, e nós estudaremos em muitas reencarnações. Vamos trazer aqui duas histórias para contar sobre a execução dessa caridade como caridade essencial. Vou começar contando a história, então, talvez todos conheçam, ou me perdoe que talvez o pessoal que participa conosco do Abraço Fraterno também já tenha ouvido. Rapidamente contando, né, no livro, vou falar o livro esse, né, porque no Nosso Lar, que é sobre a mãe de André Luiz. Rapidamente contando a história, né, a mãe do André Luiz desencarnou, o pai do André Luiz desencarnou depois, muito tempo depois o André Luiz desencarnou. André Luiz desencarnou, ficou no umbral 8 anos e foi acolhido por intercessão da mãe na colônia espiritual de Nosso Lar. E quando ele estava melhorzinho um dia, que a mãe dele foi visitá-lo lá em Nosso Lar, ele já estava mais recuperado, estava mais bonzinho, e perguntou para a mãe dele sobre o pai. Mãe, cadê meu pai? Então, só fazendo uma colocação, né? Quem foi a mãe de André Luiz e quem foi o pai de André Luiz aos olhos da sociedade carioca naquela oportunidade? O pai de André Luiz era um comerciante de nome, reconhecido, com muito poder aquisitivo,
Além de toda a parte de comércio, ele tinha fazendas. A mãe de André Luiz era muito bondosa e amorosa, inclusive, né? Falava que o André Luiz foi muito mimado por ela, ou seja, tinha um cuidado com ele imensurável. E naquela oportunidade, ter um filho médico, André Luiz médico, era algo grandioso demais. E o André Luiz, por exemplo, assim, nunca se esforçou na vida para recursos materiais. Teve sempre com sobra. E o pai de André Luiz, respeitado na sociedade, inclusive, né, até André Luiz cita, era aquele tradicional que ia na missa todo domingo, que fazia todas as coisas. E a mãe do André Luiz? A mãe do André Luiz era uma senhora dona de casa, simples e humilde. E naquelas oportunidades, naquelas experiências, o André Luiz, com todos os seus recursos, estudou medicina, mas com o controle do sentimento dele desalinhado em alguns aspectos, ele desencarnou antes do tempo devido ao excesso da bebida, devido ao excesso das energias genésicas, porque eram boates, eram muitas coisas, doenças venéreas e tudo mais. E a mãe do André Luiz, às vezes, passava constrangimento no chá da tarde, quando encontrava com as amigas. Porque o pai do André Luiz, naquela oportunidade, o Laerte, com aquele nome, tinha duas amantes. E muitas vezes as companheiras, as amigas, cutucavam, né? Ela, sobre a postura dela, né? De não fazer nada. Que ela tinha tanto recurso, que ela podia deixá-lo. E ela dizia sempre que ela tinha um compromisso, ela de amar. Bom, voltando então lá ao mundo espiritual, nesse dia o André Luiz pergunta para ela, cadê meu pai? Ela diz, meu filho, teu pai ainda se encontra numa região umbralina muito inferior àquela que você passou. Inclusive, aquelas duas irmãs ao qual ele esteve ligado, reencarnado, estava ligada a espíritos de vibrações doentes e desequilibradas. E quando elas deixaram os corpos, elas impregnaram no corpo espiritual do teu pai, e os três se encontram em condições lastimáveis. Porque, inclusive, o dia que a mãe da André Luiz foi visitar em nosso lar, perguntou, mas meu pai não pôde vir, né? Cadê ele? E aí, então, foi que ela explicou para a mãe. A mãe explicou para ele. Falou, mãe, mas não tem como, porque o André Luiz tinha um afeto grande pelo pai. Porque o pai forneceu todos os recursos materiais que ele precisava. Nunca se preocupou. E nunca tratou ele mal, sempre tratou ele bem. Resumindo. E aí ele falou, mãe, mas não tem como nós ajudarmos meu pai? Não tem como trazer ele para cá? Ele falou, meu filho, não tem como trazer vibrações de um campo inferior para o superior se não existir na intimidade. E eu, quer dizer, a mãe da André Luiz, a dona de casa boba, sem expressão, que não fazia, né? Que tipo de caridade que ela estava exercitando? Externamente ela não fez nada. Mas a hora que desencarnou, se encontrava em uma coluna espiritual de nível superior de amor e bondade, muito superior ao nosso lar. Ela tinha que vir visitar a André Luiz no nosso lar. E aí ela falou, né, para André Luiz, que ela já tinha pedido autorização a benfeitores superiores e que já estava elaborando um projeto reencarnatório. Aí ele falou, mãe, mas a senhora vai precisar reencarnar? Ela falou, não, meu filho. Não é que eu preciso, mas quem ama é assim. E nós, então, ela pediu autorização, está elaborando o projeto reencarnatório, ela vai reencarnar. O que foi o esposo Laerte vai reencarnar primeiro. Vai ser novamente o esposo dela. E ela vai receber as duas que foram amantes como filhas do coração. Estão percebendo a construção da caridade? Tratar todos com benevolência. Ela aceitou o Laerte do jeito que ele é e continua aceitando. Ou será que nós estávamos pensando que Deus ia ficar dando chicotada no Laerte lá todo dia? O Laerte, pela sua construção, o esposo dela, o pai da André Luiz, encontrava naquelas condições por escolha.
Porque a caridade, ela tem mil faces, ela não impõe, ela não pergunta. Ela acolhe. Isso é Jesus. Esses são os ensinamentos de Jesus. Acolher incondicionalmente. Aí o André Luiz falou, não, mas não é possível, você vai fazer uma coisa... Aquelas, ele falou, aquelas não, meu filho, as nossas irmãs. Mas e o nosso dia a dia, na nossa vida aqui? Como é que é esse sentimento nosso para com as pessoas, para com o nosso dirigente, para com nossos familiares, para com nossos vizinhos? E aí, vocês já imaginaram agora? Porque o que a mãe do André Luiz percebeu? Que se ela não tivesse o coração, ela seria o equilíbrio dessa nova família. Porque vocês já imaginaram o Laerte casado novamente, né? Agora com outra personalidade, com outro corpo. Nascer as filhinhas que ele vai ficar encantado com elas. Só que são espíritos com extrema dificuldade de lidar com os sentimentos. Porque quando ele aqui encarnado tinha as duas amantes, eles a influenciavam com os recursos. E esses espíritos ainda, essas duas irmãs, não tendo adquirido o valor do amor e o discernimento em relação à utilização das energias genésicas, as energias sexuais, ele foi de grande influência para elas trilharem esse caminho. E agora, como filhas, ele teria que recuperar. Agora vocês imaginem assim, né? Talvez até já tenha feito com certeza, né? Que a mãe da Luiz deve ter conseguido, com certeza, né? Ajudar a fazer essa reparação, porque você está vendo que ela não está impondo condições para ajudá-lo. Você já imaginou a hora que essas duas jovens lindas estivessem em plena adolescência e fosse vivenciar as experiências que o pai tinha feito grande influenciador? Você imagina esse pai tendo que cuidar desses espíritos, com esses transtornos. Tipo assim, ela já saía de casa, punha a roupa de um jeito, curtinho e tal, o pai falava, não, você não vai sair desse jeito. Vocês já pensaram a extrema dificuldade? Aí o pai falava, mas o que será que eu fiz para ter essas filhas desse jeito? Vamos resumindo então, para dar o exemplo do que é essa caridade essencial. Que como que a mãe do André Luiz ia ajudar esses espíritos se ela não tivesse vivido, pensado e agido conforme o mestre? Mas aos olhos da sociedade, ela era a mais boba de todas. E na sociedade de agora, o que é valoroso? O que é valoroso para a minha vida? Bom, que cada um pegue o livro Nosso Lar e estude novamente. E agora, rapidamente, que a gente tem pouco tempo, em contrapartida, novamente, benfeitores, Emmanuel, Chico, André Luiz, nos trouxe uma pérola também dessa série, que talvez todo mundo aqui conheça, todo mundo estudioso aí da série André Luiz, que é a história do Pedro Neves. Depois, no final, eu vou falar qual é o livro. Qual que é a história do Pedro Neves? É o seguinte, Pedro Neves, ele foi na sociedade, inclusive, né, porque ele até narra a sociedade carioca na época do Rio de Janeiro. Desculpe aí os que têm como profissões ser advogados, né? Era um advogado muito bem reconhecido, extremamente bem-sucedido materialmente e de grande habilidade de fala e de colocação e de explicação. Rapidamente resumindo, bom, Pedro Neves teve 3 filhos homens e uma filha mulher. E o Pedro Neves desencarnou. Com muita dificuldade no mundo espiritual, porque ele era assim muito rigoroso, mas ainda muito formal, tudo, mas com muita dificuldade no mundo espiritual, foi acolhido e no nosso lar. E o Pedro, e até falo, o André Luiz, o Chico e a Amanda até chamam Pedro Pedra Neves, ele era, né, um Pedro Neves. E
O Pedro Neves, então, entre todas as tarefas que ele realizava, ele passou a ser um auxiliar, atender as pessoas no Ministério do Auxílio, que tinha como ministro o ministro Félix. Bom, e o Pedro Neves, devido às necessidades de evolução dos espíritos, que eram os filhos dele e a esposa que ficou, inclusive ficaram muito ricos, tinham muito poder, a esposa casou novamente, e aí ele tinha muita dificuldade de lidar com isso, os benfeitores até não permitiam que ele acessasse muito essa história da família. Mas resumindo, o Pedro Neves, então, trabalhando no Ministério do Auxílio, a receber, a acolher as pessoas que chegavam do umbral, os que chegavam recém-desencarnados, que eram atendidos lá. O Pedro Neves trabalhando há 20 anos no Ministério do Auxílio. Sempre com a postura, lógico, né, trouxe da última encarnação, até a postura física, o André Luiz e o Emmanuel Chico contam no livro, né, que a roupa que ele vestia, a postura dele, a colocação, a formalidade, toda a estruturação do Pedro Neves. 20 anos ininterruptos de trabalho de caridade no Ministério do Auxílio da Corona Espiritual de Nosso Reino. E, em determinado momento, o ministro Félix começou a perceber o Pedro Neves encabunhado, fechado, tristonho. Foi perceber, foi estudar um pouquinho, observar o Pedro Neves. Observou que pelas ligações amorosas do espírito imortal dele, do coração dele, inclusive com a filha que estava encarnada ainda, que ele tinha uma grande ligação de histórias espirituais anteriores, e a filha estava muito doente. A filha estava com câncer voraz. E o Pedro Neves, então, um dia teve a permissão, veio até a crosta na casa dela, e a partir desse dia o Pedro Neves ficou descontrolado. Mas um benfeitor trabalhando há 20 anos com caridade lá, as pessoas tinham até dificuldade de acessá-lo para saber. Só quem tinha sabedorias superiores. E o irmão Félix, vendo o Pedro Neves naquela dificuldade, falou, gente, nós precisamos, a intercessão, a bondade divina, nós precisamos ajudar o Pedro Neves. Nomeou uma equipe para ajudar o Pedro Neves, e dentro dessa equipe estava quem? André Luiz. E aí, então, mas não estava nem como acessar, porque o Pedro Neves era assim, né? Tá bem, tô beleza, sempre, sempre, mas naquela formalidade, naquele processo todo. Bom, e aí não tinha como acessar o Pedro Neves dos problemas que o Pedro Neves estava passando. Aí um dia o André Luiz foi incumbido pelo ministro Félix para conversar com o Pedro Neves. O André Luiz não estava sabendo muito direito, mas aí o André Luiz, o ministro Félix, falou para ele a história. Qual que era a história? A filha estava doente, desencarnando. O marido, que inclusive tinha ficado muito rico devido às heranças da filha, tinha imobiliárias, tinha um monte de coisa. E o genro do Pedro Neves, né, o marido da filha dele, pegou a secretária que trabalhava com ele nas imobiliárias, a Marina, e trouxe para ajudar no tratamento da esposa. Só que ele era amante da Marina. Quando o Pedro Neves visitou o plano físico aqui e viu isso, o Pedro Neves virou aquele desconforto íntimo, aquela dor, aquela dificuldade imensurável. Foi aonde ele começou a ficar sisudo, começou a ficar tristonho, começou a ficar encrabunhado, não estava mais querendo atender, porque, amados, não é um dia, 2 dias, é 20 anos ininterrupto, um trabalho de caridade. E o Félix, preocupado, arrumou uma equipe para atender o Pedro Neves. Mas quem que era o problema? Bom, a filha, na realidade, olha a misericórdia, a caridade, como é que funciona. Mas para atender o Pedro Neves, precisava atender a filha. Mas qual que era o problema? Era o genro. Então precisava atender quem? O genro. Bom, aí André Luiz vai conversar com o Pedro Neves, e o André Luiz deu o gancho um dia para ver se o Pedro Neves abria.
André Luiz falou, eu também às vezes fico triste porque a saudade da família encarnada, pá. Às vezes a gente não consegue compreender as ações que os encarnados lá tomam, que além de dificultar a vida deles, dificulta a nossa vida aqui. Foi o gancho. Pedro Neves abriu um pouco. 20 anos de trabalho ininterrupto na caridade, no Ministério do Auxílio. Ô, rapaz, eu estou passando por isso também. Extrema dificuldade. Olha o que aconteceu. Pegou. O André Luiz fez de conta que não sabia. O que está acontecendo, Pedro Neves? Aí Pedro Neves falou, olha, estou com a filha, quase desencarnando, espírito ligado demais ao meu coração. E estou com dificuldade lá com o meu genro, mas não abriu mais as condições. Bom, chegou, mais 5 minutinhos só. Chegou o dia da organização, aí o Pedro Neto falou, então vamos pedir para o ministro Félix para a gente montar uma equipe para ajudar a sua filha. O Pedro Neto falou, então beleza, vamos lá. Bom, vieram a Costa, né, para poder atender, chegaram na casa da filha, o Pedro Neto já sisudo, porque quem estava no quarto da filha cuidando dela? A Marina, a amante do marido. Que ele já tinha. Imaginaram, a filha estava doente e o marido já colocou um amante dentro de casa, mas a filha não sabia, né? E aí procuraram na casa lá, a instrução que ele tinha deixado com a Marina e com a esposa é que ele estava na casa, no escritório, fazendo alguma coisa. Eles foram no escritório, cadê o genro do Pedro Neves? Não estava no escritório, tinha mentido, tinha saído. Bom, então vamos ver. Olha para você ver como quer dizer, esse espírito, na sua dificuldade imensa, que era o genro do Pedro Neves, né? Vendo a possibilidade de ficar viúvo ou tal, saiu e foi para uma boate. Eles vão atrás. Amados, quando Pedro Neves, com a equipe do irmão Félix, André Luiz e tudo mais, adentrou a boate e encontrou o genro, uma bela trabalhadora da boate no colo. Ah, meus amigos do céu. O Pedro Neves, um homem formal, educadíssimo, advogado, sabia tratar com as palavras, 20 anos de trabalho no nosso lar. Virou um UFC. Saiu que nem louco e já voou em cima do genro. Lógico, o genro estava encarnado e ele desencarnado. E ele e o Pedro Neves socando, dando um murro no genro, desesperado. Lógico, o genro não seria então, mas o genro sentiu. Parece que o meio mal-estar, falou assim, será que eu bebi alguma coisa minha que fez mal? O André Luiz com os olhos regalados, o irmão Félix, porque o homem da caridade agora era um leão. Qual não foi a surpresa do André Luiz? Adentra o salão, espírito de extremado amor e luz. E vem em direção ao Pedro Neves. E o Pedro Neves, bufetando o genro, vem em direção ao Pedro Neves. Abraça o Pedro Neves e fala, meu irmão, o que você está fazendo? As vibrações amorosas desse espírito e o seu campo vibratório energético envolveu o Pedro Neves aí. O Pedro Neves, o homem formal, 20 anos de trabalho de caridade, virou um bebê chorando. Chorou desesperadamente. E começou a querer falar mal, mas como ela falou, irmão, todos que estão aqui dentro dessa boate são os nossos irmãos. Eu sou a guardiã. Eu sou o espírito protetor, porque são todos nossos irmãos. Qual a diferença nossa para com eles? É porque eles estão desviados. O mesmo amor deles é o mesmo do meu, só que eles não estão sabendo usar. Não fale assim. Aqui você não tem inimigos e nem inimigas, irmão. Aqui você tem irmãos. E esse Pedro Neves chorando desesperadamente. E pediu que eles o ajudassem. Bom, meus amados, eu não vou acabar de contar a história, vocês peguem um livro e leem a história. Mas o que
os benfeitores pediram que eu trouxesse como reflexão. Qual tem sido, na nossa intimidade, o que tem mudado na nossa intimidade, aquilo que fazemos? Porque quem realmente praticava a caridade essencial? A dona de casa boba? Ou, no mundo espiritual, advogado famoso e bom de palavras e bom de tudo? Na hora do testemunho do amor, o Pedro Neves não era, como Emmanuel colocou aqui na lição nossa, um mendigo de luz? Então, meus amados, que nessa manhã de hoje nós possamos impregnar os nossos corações com essa compreensão, com essa chave, que eu vivo. Viver é pensar, agir, como Emmanuel colocou aqui, com os mandamentos de tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas como são e perdoar incondicionalmente. Ou eu, a hora da prova, do testemunho do meu amor, da construção da caridade essencial no meu coração, eu estarei como um mendigo de luz. Amados, nós temos que encerrar. Então, quando às vezes os benfeitores no nosso Hospital Abraço Fraterno, na nossa escola, da escola, recomendem, estudem a série André Luiz, Nosso Lar, e a sequência toda, porque é o recurso pedagógico para nos ajudar nas nossas reflexões. Então, vamos todos nós passar em revisão a nossa intimidade. O que temos feito com a oportunidade bendita que nos encontramos? Rogar a Jesus, aos seus mensageiros de luz, que continue nos assistindo, intercedendo por nós, para que tenhamos força, recursos de vivermos de acordo com os exemplos e os ensinamentos do nosso Divino Mestre, que é acolhimento incondicional. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bondosos e amorosos, protetores de cada lar que estão ligados com os fios dos nossos pensamentos, as vibrações dos nossos corações, acolham a todos com esse amor, para que possamos nos fortalecer nesse trabalho de redenção de nós mesmos, ajudando-nos a aplicarmos a caridade, que é o único recurso, a única chave, a única ferramenta a renovar as vibrações adquiridas ao longo dos milênios na esteira das nossas reencarnações, para as vibrações superiores sublimes do amor, tratar todos com benevolência, aceitar as pessoas assim exatamente como elas são e perdoar incondicionalmente. Que os benfeitores amigos concedam a todos, em cada lar, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. E que fluidifique e magnetize as águas de cada garrafa, de cada copo, com os fluidos que ainda tanto necessitamos. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Amados, estamos encerrando o nosso encontro de hoje. Quero pedir desculpas aí, porque a gente passou mais uns 5 minutos. E a minha alegria, a minha gratidão a todos os corações que estão ligados conosco. Peço desculpas, perdão de algo que de repente eu falei, de alguma coisa que eu coloquei. E o propósito é de que nós juntos possamos compreender melhor o ser que somos e o que temos feito com a nossa oportunidade. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, no mesmo horário, a partir das 9h30, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. Que todos recebam meu abraço, meu afeto, o meu carinho, a minha gratidão.